As fases de um tratado internacional são etapas importantes que marcam o processo de formação e estabelecimento de acordos entre países soberanos. É fundamental compreender cada uma dessas fases para entender como os tratados internacionais são elaborados e implementados. Em um cenário global cada vez mais interdependente, as decisões tomadas por um Estado frequentemente impactam outros. E é nesse contexto que os tratados internacionais assumem um papel central. Eles funcionam como instrumentos jurídicos que estabelecem obrigações, garantem direitos e promovem a cooperação entre nações soberanas. Tratados internacionais são acordos formais firmados entre Estados ou organizações internacionais com o objetivo de regular as mais diversas áreas, como direitos humanos, comércio, meio ambiente, segurança, entre outros. Contudo, para que um tratado tenha validade jurídica e gere efeitos concretos, ele precisa passar por um processo estruturado, dividido em etapas bem definidas. Cada uma dessas fases desempenha um papel crucial para garantir que o tratado seja legítimo, eficaz e aceito dentro do ordenamento jurídico de cada país envolvido. A primeira etapa é a negociação, considerada um momento inicial de toda a construção do tratado. Aqui, os representantes dos estados, que normalmente são diplomatas, embaixadores ou especialistas designados, se reúnem para discutir os objetivos do tratado e tentar chegar a um consenso sobre os termos e as condições que deverão ser incluídas no documento. Essa fase pode ocorrer de forma bilateral, multilateral ou mesmo em conferências organizadas por organismos internacionais. Trata-se de uma etapa delicada e estratégica, na qual os interesses nacionais precisam ser equilibrados com os interesses coletivos e são definidas as obrigações de cada uma das partes. As contrapartidas, os prazos, as exceções e os mecanismos de solução de controvérsias. A negociação pode levar semanas, meses ou até anos, a depender da complexidade do tema abordado. E é uma etapa que exige habilidades diplomáticas, conhecimento jurídico e, sobretudo, disposição para o diálogo. Concluída a negociação, parte-se para a assinatura do contrato. Nesta fase, os representantes autorizados, que são geralmente os chefes de Estado, ministros das Relações Exteriores ou embaixadores, assinam um texto previamente acordado. A assinatura representa um compromisso político, mas ainda não possui efeito jurídico obrigatório. Ou seja, ela demonstra a intenção do Estado de seguir adiante com o acordo, mas não o vincula juridicamente de forma imediata. A assinatura é um marco importante no processo, pois sela o entendimento alcançado e abre caminho para a próxima etapa, que é a ratificação. Vale lembrar que um país pode assinar um tratado e, posteriormente, decidir não ratificá-lo, especialmente se houver mudanças no cenário político ou então no entendimento interno sobre o conteúdo do acordo. A terceira etapa, a ratificação, é a mais significativa do ponto de vista jurídico. É por meio dela que o Estado formaliza sua aceitação do tratado, tornando-o juridicamente vinculante. Em outras palavras, é a ratificação que transforma o compromisso político assumindo na assinatura em uma obrigação legal perante o direito internacional. O procedimento de ratificação varia de país para país e de acordo com as normas internas de cada um dos ordenamentos jurídicos. No Brasil, por exemplo, a Constituição Federal estabelece que os tratados internacionais devem ser aprovados pelo Congresso Nacional. E somente após essa aprovação podem ser ratificados pelo Presidente da República. Já em outros países, a ratificação pode depender apenas do chefe de Estado ou de procedimentos administrativos. Essa etapa é essencial porque representa a manifestação soberana de vontade do Estado em se comprometer
com os termos do tratado. Depois da ratificação, chegamos à entrada em vigor do tratado. Ela não acontece automaticamente após a ratificação de um único país, mas sim conforme as condições estipuladas no próprio texto do contrato. Em alguns casos, é necessário um número mínimo de ratificações para que o tratado entre em vigor. Em outros, é previsto um prazo específico a partir da última ratificação necessária. Somente a partir da entrada em vigor, o tratado passa a produzir efeitos jurídicos. Efeitos esses obrigatórios para os estados que o ratificaram. Essa etapa é muito relevante, pois o momento em que o tratado sai do plano abstrato e passa a ter validade concreta no cenário internacional. Mas esse processo de criação dos tratados não termina por aí. Após a entrada em vigor, vem a fase de implementação. Isso significa que os estados devem incorporar as obrigações do tratado ao seu direito interno, o que pode envolver a elaboração de novas leis, a modificação de normas já existentes ou a criação de políticas públicas específicas. A implementação também exige a capacitação de agentes públicos e o estabelecimento de mecanismos de fiscalização e monitoramento. Em tratados multilaterais, é comum que haja comissões ou organismos internacionais que são responsáveis por acompanhar o cumprimento dessas obrigações, avaliar o desempenho dos países e oferecer algum suporte técnico que seja necessário. E o sucesso de um tratado internacional depende, em grande parte, da efetividade com que ele é implementado internamente. Um tratado bem negociado e ratificado, mas mal implementado, acaba tendo um impacto limitado. Além dessas fases principais, existem outros elementos que também fazem parte do processo de formalização dos tratados. Um deles é o depósito do instrumento de ratificação, ou seja, a entrega do documento formal de ratificação a um depositário, que pode ser uma organização internacional, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, ou outro estado designado no próprio tratado. Esse depósito serve como registro oficial da adesão ao tratado. Outro ponto importante é a possibilidade de adesão posterior. Um estado que não participou da negociação original ainda pode, posteriormente, aderir ao tratado, desde que isso seja permitido pelos signatários e pelas cláusulas também do próprio texto. Também é necessário considerar que um Estado pode denunciar ou se retirar de um tratado, respeitando as condições e prazos estabelecidos, e que essas cláusulas garantem a flexibilidade e o respeito à soberania nacional, sem comprometer a estabilidade dos acordos. É importante destacar que o descumprimento de qualquer uma dessas fases pode comprometer a validade do contrato. Além disso, agir de má fé durante qualquer etapa, seja na negociação, na ratificação ou na implementação, pode gerar consequências jurídicas e diplomáticas graves. O direito internacional é construído sobre os princípios como o consentimento livre, a boa-fé e o respeito mútuo entre os Estados. Esses princípios são indispensáveis para garantir
para garantir a confiança e a estabilidade das relações internacionais. Diante disso, fica evidente que conhecer as fases dos tratados internacionais é fundamental não apenas para os juristas, como estudantes de direito ou profissionais das relações internacionais, mas para qualquer cidadão interessado em compreender como se dá a interação entre os países no plano global. Os tratados moldam políticas públicas, influenciam decisões legislativas e podem impactar diretamente a vida das pessoas, desde acordos comerciais até pactos ambientais, dos tratados de paz aos tratados de proteção de direitos humanos. A sua relevância ultrapassa o âmbito jurídico e atinge o campo social, econômico e político. Em resumo, as fases dos tratados internacionais são negociação, assinatura, ratificação, entrada em vigor e implementação. Cada uma dessas etapas possui os seus objetivos e o seu papel determinante para a validade e a eficácia do tratado.